Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazer só aquela vasculhada. Gente, essa imagem ela tá ruim no YouTube, né? Por que que ela tá bem ruim? A imagem não tá boa, não. Deixa eu ver se eu diminuir aqui. Não sei, gente. Tô na dúvida ainda. Eu vou apagar a luz de cima, que eu acho que é. Opa, o microfone tava parado. Probleminhas técnicos para começar. Ainda não curti muito a imagem, mas é isso aí. Não sei se esse foco que tá aqui desse lado tá ruim, mas é isso aí, gente. A gente segue assim mesmo. Não vou ter como chegar ali para arrumar. Vamos lá começar esse podcast deste mês. Assim, eu tinha colocado para falar sobre alguns destaques que a gente teve até então. Peraí, deixa eu fechar aqui que eu tô falando aqui. Que a gente teve neste último mês, falando sobre os lançamentos de BLs, o que a gente estava tendo aí de destaques para poder falar. Eu vou falar de algumas coisas, só que assim, eu acho que a boa parte aí dos BLzeiros que acompanham os Boys Loves, enfim, e também que me acompanha aqui no YouTube e nas minhas redes sociais, né, o IG e a rede ao lado, que são as principais redes aí aonde eu estou atualmente postando conteúdo. E eu postei na rede ao lado falando sobre alguns assuntos que nós tivemos nesses dias e a repercussão desses assuntos que nós tivemos. Então, são assuntos deste mês de julho. Hoje é dia 17 e a gente teve uma semana aí de algum. Não, não é totalmente a semana, mas tivemos aí nos últimos dias esses assuntos que repercutiram muito e fez a gente pensar em muitas coisas que estão acontecendo dentro do ramo de BLs. O primeiro assunto que acabou repercutindo principal em vários atores em específico foi a questão do símbolo de SOS, né? Do gesto de SOS, que é você colocar o polegar aqui e fazer este movimento. Eu não sei exatamente como é que surgiu este símbolo. Teve até um ator que acabou explicando sobre isso, mas esse é um sinal para demonstrar para outras pessoas que você de alguma forma está sofrendo uma violência. E você não tem como denunciar, você não tem como denunciar isso de forma aberta. Então você pede ajuda para as pessoas fazendo este movimento. O que acontece? Como que a gente chegou numa polêmica com este gesto? Teve um vídeo, eu acho que foi publicado pelo InMetalWin, eu não sei se foi ele ou se foi o Force. Eu sei que estavam os dois, mais um professor deles lá personal. E eles publicaram esse vídeo mostrando esse símbolo como se eles estivessem brincando.
Não especificamente porque eles estavam pedindo ajuda, mas porque eles fizeram isso de uma forma de brincadeira. Obviamente que você usar um símbolo que é de uma ajuda não é uma brincadeira saudável, ou não é nenhum tipo de brincadeira. Isso não se torna uma brincadeira a partir do momento que esse símbolo ele tem um significado. E foi aí que começou a grande polêmica, de que as pessoas começaram a criticar os dois pelo vídeo que eles fizeram. Só que a história ela acabou repercutindo em outros atores. Não foi só nos dois. Por situações que aconteceu, por situações que aconteceram no passado. E o que aconteceu nesse sentido? Eu queria achar uma outra coisa aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Tá. Eu achei que eu ia conseguir achar outras coisas, mas eu não vou conseguir achar. O Win e o Force vieram se explicar, e aí eu especificamente nessa parte eu não entendi por que que os outros atores eles acabaram tendo que vir a público se manifestar. Eu acho que as pessoas foram atrás também de cobrar manifestações deles, por mais que tenha sido símbolo, por mais que esse símbolo tenha sido utilizado anteriormente. E aí veio o A1 de álbum se pronunciar, o Ont Pacorn, o Gemini Norwich também foi se pronunciou, se desculpando, e eu acho que foi até então foram esses. Só que assim, o pessoal falou que isso aí não aconteceu só com esses atores que se pronunciaram. Que teve muitos outros ali que se pronunciaram. Falando sobre este assunto e que isso não repercutiu da mesma forma que repercutiu com o In e o Force. Porque teve atores, falaram que teve atores de fora da GMM que também tiveram essa questão, que também fizeram esse gesto e não foram cobrados tanto quanto os atores da GMM. Eu estava tentando achar, mas particularmente vamos combinar que particularmente teve uma seletiva de atores e aí eles pegaram os atores da. Ah, eu achei alguns aqui. Ah, achei. Mas aparentemente eles pegaram alguns atores específicos para cobrar. E esses atores que eles foram cobrar foram atores da GMM, porque todo mundo fala que os atores da. Que boa parte, né? Que a maioria dos atores da GMM sempre tem alguma coisa para poder falar sobre eles, para reclamar sobre eles, vamos dizer assim, né? Mas aqui, se a gente for procurar sobre esse gesto principalmente no X, a gente acha outras pessoas que também fizeram o símbolo, que foi, por exemplo, a Charlotte Austin, a Fai Peraia, teve a Nantan também, a Bonnie, a Jan, e já os que tinham se pronunciado. E aí, Léo? A Cizzy, a Love também se pronunciou. E teve alguns outros que acabaram se pronunciando. Falaram que teve até atores da DMD que fizeram o símbolo e especificamente eles não se pronunciaram. Aí o Ted, o novo contratado da DMD, foi
um dos pioneiros a fazer este símbolo. E aí, gente? Aí desses não precisa cobrar. De outros atores fora da GMM não precisa cobrar. Eu não defendo a GMM nesse sentido, porque realmente, normalmente quando a gente vê muitas polêmicas, a gente vê vindo muito de atores da GMM. Só que assim, 2 pesos e 2 medidas, né? Porque você cobra o posicionamento deles, porque a empresa tem uma fama, digamos se assim, e aí dos outros não se cobra porque as outras empresas não têm a mesma fama. Acho um pouco errado. Não sei também, gente. Não sei também, gente, sobre se teve outros pronunciamentos. Só que a gente percebe ali que a maioria dos pronunciamentos que vieram foram dos atores da GMM. É interessante de ver que, por mais que exista esse crime, vamos dizer assim, a GMM faz questão de que os atores eles se pronunciem, por mais que seja um textinho copia e cola. Foi lá no, sei lá, no chat GPT, fez um textinho copia e cola e cada um deu uma, vamos dizer assim, uma apaziguada no texto, deu seu toque no texto e publicou. Pelo menos se posicionaram. Mas é aquilo que eu falo. A gente não pode achar normal as pessoas publicarem as coisas na internet, fazer o que elas querem fazer na internet, e elas acharem que tá tudo bem, que nossa, que lindo, maravilhoso. Porque a maioria dos pronunciamentos foram de não entender, que não tinham, não sabiam o que era esse símbolo. E aí, eu também não sei qual é o alcance que esse símbolo do SOS ele tem no mundo. Só que a gente percebe que é uma coisa muito conhecida em muitos lugares, em muitos países, e que se tornou essa, vamos dizer assim, válvula de escape para as pessoas poderem fazer essas suas denúncias de uma forma que elas consigam chegar, por N motivos, né? Porque, pela questão de não ter coragem, de se sentir muito acuado, de não ter de não ter essa coragem de conseguir fazer uma denúncia aberta. Então, eles se utilizam desses símbolos para que eles possam, de alguma forma, pedir ajuda para outras pessoas. Eu estou sofrendo, especificamente acontece em relacionamentos, tá? Mas eu estou sofrendo nesse relacionamento, eu estou sofrendo nessa convivência, então especificamente eu vou me utilizar deste símbolo para que alguma pessoa perceba o que está acontecendo e que possa me ajudar de certa forma. Então, eu acho que assim, se você está vendo, porque eu acho que as pessoas viram isso de alguém, de você fazer esse gesto. Você não simplesmente fez o gesto porque você, acho bonitinho aqui, vou fazer o gesto. Acho bonitinho pôr um dedo polegar aqui no meio e fazer um movimento, então acho bonitinho isso, vou fazer isso no meu story. Por que que você está fazendo isso? Da onde que você viu isso? Provavelmente você viu isso em algum lugar. Então você sabe exatamente o que que é, você entende que aquilo é uma brincadeira ou não. Então a gente tem que olhar dessa forma para essas coisas e não achar que um símbolo, alguma coisa assim, seja normal. Até esse tempo atrás, o pessoal tava, aqui no Brasil, tava tendo polêmica de que você fazia dois, de que você fazia um joinha, algumas outras coisas com os dedos e você parecia que você fazia parte de uma facção. O mundo ele tá bem louco ultimamente, né? Mas tem certas coisas que realmente elas fogem muito da realidade. E aí, a pessoa vir a público e se pronunciar é o que eu falo sobre a proporção da história. Como que foi a proporção disso tudo para aquela pessoa, para aquele ator, para aquela figura pública?
ela tem algum histórico de ser uma pessoa complicada, de que toda hora tem que se pronunciar, de que toda hora tem que falar alguma coisa bonitinha, porque as pessoas tiram de contexto? Então a gente precisa sempre analisar isso para a gente ver o teor da coisa. Não que a gente vá perdoar a pessoa, mas que a gente vai começar a olhar para aquela pessoa com outros olhos e analisar o comportamento daquela pessoa. A partir do momento que você percebe que o comportamento daquela pessoa melhorou e ela não voltou a repetir alguma atitude ruim, aí tudo bem. Mas aí quando a pessoa ela volta a ter uma atitude ruim, aí eu já acho complicado. Porque aí a pessoa ela não aprendeu com a história, ela não aprendeu com o que aconteceu. Então, vai também do teor da coisa. Por que que eu falo do teor? Porque aí a gente emenda um outro assunto que a gente teve, que foi da questão do ator Justin Moa, acho que é assim que falo sobre o sobrenome dele. E aí entra a questão do teor. O teor da polêmica do Justin foi muito pior do que o teor da polêmica do Gesto. O Justin, até então contratado da GMM, está fazendo sucesso ali dentro do BL When Oranges Fall, que é o BL da laranja, e da tangerina, tá, gente? Mas vamos ficar da mexerica, da bergamota, mas é isso aí. Ele tá ali inserido naquele BL como até então não era tanto, mas agora ele se tornou um dos casais secundários da história. A história gira em torno do casal feito pelo Almond Progress e tem os outros casais, tem o casal do Ken e do Paul e tem esse casal aí do Justin e do Keaton. O Justin tem acho que 15 anos. E aí, as pessoas resolveram vasculhar as redes sociais dele. Como que as pessoas chegaram nisso, eu não sei. Mas as pessoas resolveram que elas iriam nas redes sociais dele, especificamente na rede ao lado, ver o que ele estava publicando e o que ele estava dando de RT nas publicações. E aí que veio a grande polêmica. O Justin se mostrou uma pessoa completamente preconceituosa em todos os sentidos. Seja preconceito com a classe LGBT, seja preconceito com as mulheres e até uma intolerância política. O YouTube, eu não sei se ele vai me barrar se eu falar a coisa específica, mas ele apoia tudo que é de ruim. Ou pelo menos ele publicava, porque agora ele não publica mais, ele publicava coisas que davam a entender de que ele era contra direitos das mulheres, contra direitos dos casais LGBT, de que ele apoiava o Trump, das coisas que do Trump estava fazendo. E aí o teor da polêmica dele é um teor de uma polêmica que, assim, não dá para passar nenhum tipo de pano. Justamente porque, mas o rapaz tem pouca idade. O rapaz tem 15 anos. Tem 15 anos. Vamos lembrar, gente, da polêmica que teve do Psy Scott, que o irmão dele acho que girava em torno disso, entre 15 e 16, ali 17 anos. Eu acho que a partir do momento que você tá com essa idade, é, um- como a Kelly disse, né? Uma fã foi lá na rede social e viu tudo. Como a GMM TV contratou o garoto e não sabia desse tipo de conteúdo. É aí que vai essa questão de que precisa de uma curadoria antes. A GMM é uma empresa grande que tem um nome a zelar
e que deveria fazer essa curadoria antes, né? Fazer essa, não sei se é curadoria, mas fazer essa auditoria das redes sociais da pessoa. Deveria. A GMM só contrata quem tem ficha criminal. Deveria. E não só a GMM, todas as produtoras em si deveriam. Só que o que deveria acontecer é partir de uma atitude mais condizente com o que o ator está fazendo. Porque ele. Porque sabe também o que dá a entender? É que ele tem esse comportamento e ele achou que ninguém ia ver. Sim, uma pessoa que trabalha com imagem não deveria dar um vacilo desses. E nem o próprio ator, né? Independente dele ter esse tipo de pensamento, quando você publica isso nas suas redes sociais, você não está publicando só para você. Você está publicando para o tanto de seguidor que você tem. Então, eu não sei quanto é de seguidores que ele tinha na época. Tudo bem que falaram que ele estava publicando esses conteúdos até meses atrás, né? Vamos dar uma vasculhada, gente? Vamos peretar? Ele já está até aqui na pesquisa, olha que gostoso. Vocês querem que eu leia o pronunciamento dele? É que eu não tenho tradução do pronunciamento, mas tudo bem. Ó, o primeiro comentário aqui no post dele do pronunciamento. Se vocês perdoaram como que é? Lana, alguma coisa assim, o arroba. Se vocês perdoaram as polêmicas dos outros atores da GMM, por que não perdoam o Justin? É engraçado, né? Lê só a parte importante que ele se desculpa. Só isso. Vamos ver aqui o que ele fez aqui no TikTok dele. Por enquanto, só post da série e das interações dele com o Keaton. Aí agora apareceu umas músicas, tem umas motos aqui. Ele particularmente gosta de moto. Colocou. A legenda aqui tá traduzindo umas coisas. É, gente, ele tirou tudo, tá? É. Aparentemente, porque agora só tem publicação de coisas dele. Ó, 21 de. Nossa, o livro deu muito RT e muita coisa, senhor. Coisa de 13 de junho tá aparecendo ainda aqui pra mim. Ai, vai ficar longe. Ele apagou e tinha coisa no TikTok dele. É, eu tô no TikTok. Ah, rede ao lado, TikTok, YouTube. Beijo pra você. Mas eu vi uma história também de que parece que ele tinha uma outra conta. Não sei se essa conta era uma conta meio privada e tal. E a coisa era um pouquinho pior lá. E é que dá pra piorar. É, ele deu muita RT em muita coisa aqui de fã, especificamente, mas eu acho que o restante ele realmente tirou. Assim, o que eu considero disso tudo, dessa polêmica em específico, realmente esse teor da polêmica dele é um teor muito preocupante.
pessoa que tem 15 anos e acha que a violência ou então que a discriminação vai resolver tudo. Começou a me picar um pernilongo aqui, gente. E acha que vai resolver tudo. E não é bem assim. Então é o que eu falei, da questão do teor das coisas, quando você tem uma polêmica que ela tem uma intensidade muito menor, você até consegue passar aquele pano, mas você vê que a sujeira ainda fica e você fica, tá bom. Agora, quando você tem uma polêmica dessas, aonde você percebe que a pessoa ela tem um preconceito absurdo, fica um pouco complicado. Aliás, fica um pouco não, fica muito complicado. Porque aí como é que você vai aceitar? Ele vai pedir ajuda pro Trump descancelar? Com certeza que o Trump vai ajudar ele bastante. Ele, eu acho que ele tava até nos trends, né? Enfim. Vamos ver o que o pessoal tá comentando. Ai, as pessoas elas são pesadas. Mas enfim, essa história em si é uma história que realmente a gente não consegue passar esse pano. Por um lado, aí o que aconteceu, né? A GMM foi lá e demitiu ele. Encerrou o contrato, independente de ter que pagar a rescisão contratual, ela encerrou o contrato. Chama atenção ela ter encerrado o contrato justamente porque ela nunca fez isso em específico. Até pelo fato, gente, que a gente teve uma polêmica dessas parecida, não com essa intensidade toda, mas teve um específico que passou por essa polêmica e ela não demitiu ele, né? Que ele tinha posts no X apoiando coisas do Trump e tal, e aí depois ele demorou. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Que eu não preciso citar nomes. E a GMM não demitiu ele. Até porque ele tinha uma base de fãs muito maior do que o Justin. Mas é a primeira vez, se eu não me engano, que ela faz um. Ah, gente, vamos lá. Um que dá pra gente falar aqui que eu acho que a gente tem unanimidade de não gostar dele. O Paulinho. O Paulinho teve toda a polêmica lá com a filha, não, filha? Com a ex-namorada, de ter agredido a ex-namorada, ter quebrado o notebook da ex-namorada. E o que a GMM fez? Nada. A GMM fez vista grossa, o- teve até uma. Não sei se rolou processo, acho que deve ter rolado uma coisa assim. Mas aí a GMM fez vista grossa e aí o que aconteceu? Ele continuou na GMM. Deixa eu ver o que vocês estavam falando aqui. Ai, Jesus, subiu muito. Ai, eu não vou conseguir. Acho que a quantidade também foi meio exagerado. Ele curtiu muita coisa ruim. Se fosse só uma curtida, até dava para tentar passar um pano. É que a gente não curte uma coisa só, né? A gente vê um vídeo, acha legal e aí você vai curtindo, dando RT em muitas coisas. Eu acho que se ele tivesse só dado aquela curtida, ia até passar despercebido, mas aí ele deu o RT e o RT fica salvo. Aí ficou pior pra ele, né? E parece que a mãe dele estava surtando nas redes sociais, mas não achei muita coisa sobre. Então, eu vi essa história também de que a mãe dele começou
a querer jogar hate em cima dos outros atores. Hum, tem um post aqui que fala que ele é de 2010. Nossa, gente, eu tô velho mesmo. Claramente entende inglês perfeitamente aos 14 anos, não é nenhum bebê, apoiador do Trump, seria homofóbico, misógino, macho alfa, maga, quer fama e dinheiro de queerbait LGBT. Era essas as histórias. Consegui achar um post menos gritante com o escrito. Aí a outra tá falando aqui que a mãe seria as fãs, porque normalmente os fãs tais se chamam de mães dos artistas. Aí é que, aí é que caga de vez, né? O fã achar que é mãe do artista. É por isso que a gente tem essa sacengue doida aí, principalmente vindo da China. Gente, você não é mãe do ator. O ator Malemar te conhece. Se é que ele te conhece, se é que ele lembra da tua fuça. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ser mãe de ator? Mas pra que você vai ser mãe de ator? Você precisa cuidar do teu do cara que você é fã? Ah, tenha santa paciência, gente. Talvez a GMM tá tentando cortar o mal pela raiz, logo para evitar problemas futuros. Gabaritou mesmo. Então, assim, pera que eu acho que eu vou espirrar. É, uma coisa que eu acho que traduz bem o pensamento que eu tenho especificamente desse assunto. E ainda fala da outra coisa, hein? Ainda teve um outro também, né, dentro da GMM. Todo o lance do Justin Moore é tão preocupante. Um adolescente ter pensamentos tão extremos é perturbador. E eu não entendo o que ele está fazendo na indústria BL se ele é homofóbico. A pior parte é que os tailandeses provavelmente vão esquecer isso, assim como fizeram com o cara do Prom. O Prom foi um também, né? Foi o @LU2os0412 que publicou isso. Tá traduzido, mas isso resume bastante o que eu acho. Realmente lá vai passar um tempo que eles vão esquecer. Nós, como os fãs internacionais, a gente não esquece isso fácil. Mas lá, eles têm uma cultura muito diferente da nossa, que esse tipo de coisa, ele passa muito despercebido. Obviamente que agora não passou, né? Só que existem algumas coisas que elas passam. A questão, por exemplo, do prom. É um que visaram muito ele, que falaram muito dele na época. A GMM foi lá e não demitiu ele e ele continuou nas produções. E aí hoje você não tem mais o que falar. Porque as pessoas hoje elas nem lembram da história. Elas não fazem questão de lembrar. O Paulinho foi um em relação à namorada, sei lá qual que era o status que ele tinha com a menina na época. Passou-se toda a polêmica em si, deu aquela esfriada, a GMM não demitiu, a GMM inicialmente afastou ele, para depois ela falar que ela não ia demitir, de que não iria ter essa demissão. E aí, passado-se um tempo, a gente assistiu ele em outras produções. Eu assisti ele depois dessa polêmica só em um BL, mas ele estava dentro de um BL. E aí acabou que assim, você vê que
é, teve um acordo também, né, na justiça de não virar todo um bolo muito grande, né, do Paulinho com a namorada. Porque aí eu já acho que esse tipo de acordo aí, ele foi acordo, tudo, as partes aceitaram, mas ela deve ter recebido uma boa pressão, né? É, ele saiu, né? Mas mas a GMM na época ela não se prontificou a cancelar o contrato. Ela manteve. Eu acho que como ele já estava até escalado para série na época, que era o BL do fatídico chip Great Win, eu acho que eles resolveram não encerrar. Até pelo fato que é bem provável que o contrato estava no fim, então se pagar encerrar o contrato no fim, assim, fazer uma rescisão logo no fim, assim, do contrato não compensava para a GMM, ter que pagar multa para um contrato que estava acabando logo. Mas a gente teve essas duas polêmicas, grandes polêmicas aí dentro da GMM, e o que deu de efeito foi: eu não vou demitir. Ele vai continuar trabalhando, ele pode ter até diminuir os trabalhos deles, porque prestem a vocês atenção que depois que aconteceu todas essas polêmicas com os dois em específico, você viu muito pouco deles em eventos. E se eles tinham alguma expectativa de escalá-lo para um papel de destaque, eles acabaram não escalando. Eu lembro que depois da polêmica do Prom, eu vi ele em The Dark Dice. E eu acho que ainda teve uma outra série antes, eu não me lembro qual foi. Mas você não viu a GMM se prontificar a demitir eles por causa disso. Não sei se a gente pode pegar de intensidade, que a intensidade dessa em específica com o Justin foi maior. Mas eu acho que também o que facilitou a GMM encerrar esse contrato foi do rapaz ser novato. Do rapaz ter chegado agora, ele estava se destacando no BL, então antes dele pegar uma fama muito grande e antes de eu fazer um chip dele, eu vou encerrar o contrato com ele, que é mais fácil. Pode ser esse um dos pensamentos da GMM em relação a já cortar este mal pela raiz. Mas, ai, gente, aí agora vocês vão atrás das pessoas que estão seguindo o Justin? Ah, tenha santa paciência. Já tem um post aqui. Pegaram o recém-contratado da DMD, o Nick, falando que é para ele deixar de seguir o Justin. Ai, gente, vocês apelam, tem hora que vocês apelam nos negócios que não dá, não. Vocês vão ter que pedir pra muita gente deixar de seguir ele, então. Duro que ele tá aqui na minha pesquisa, né? Ele tem Instagram? Deixa eu ver, eu perdi o arroba aqui. Vai ter umas coisas que vocês forçam a amizade, viu? Os fãs adoram forçar uma amizade com isso. Cadê? Ah, acho que é só Twitter. Hum, hum, hum.
Deixa eu ver aqui. Ixi, duro que ele tava escalado pra outras séries também, né? Ele segue o perfil da. Deixa eu ver se ele tá aqui nas fotos, mas eu acho que ele não tá. Mas ele segue o perfil do novo BL do. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Só que eu achei que ele seguiu aqui. Eu não sei se ele tá escalado. Provavelmente ele estava escalado. Não vou citar BL, porque não tem nada a ver com a história. Vamos só fazer jus ao pronunciamento do Anjão? Vamos lá. Com relação. Olá a todos. Com relação aos meus reposts antigos nas redes sociais, quero começar dizendo que sinto muito de verdade. Aceito toda a crítica e peço sinceras desculpas por tudo o que aconteceu. Primeiro, sobre a imagem da arma que eu repostei, admito que foi um ato impensado e uma piada imatura. Tudo é. Como que fala? É tudo pensamento. Como que é? É tudo ato impensado e piada imatura. Eu gosto bastante disso, de como que é tudo da imaturidade. Eu sou moleque, então eu acabo postando coisas que eu não sei o que eu estou postando. Quem que foi que falou um negócio desse? Ai, o dia do negócio nova, vamos voltar lá na polêmica que a gente teve. O Psy Scott, no negócio que as pessoas foram lá e curtiram o post do irmão e não sabia o que estava curtindo, né? Ah, tem a dó. Olhando para trás, reconheço o quão tolo e irresponsável isso foi. Tolo? Que brando, né, meu anjo? Errei, fui moleque. Odeio essa frase, errei, fui moleque. Ai, Jesus, me lembra tanta coisa. Isso tem sido uma lição importante para mim, graças a Deus. E prometo que nada assim voltará a acontecer, graças a Deus. Quero enfatizar que não apoio a violência de forma alguma, graças a Deus. 3 vezes. Também quero enfatizar que respeito as pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais. Ainda bem, né? Porque você estava dentro de um boys love, né, meu anjo? E acredito que todos merecem ser tratados com dignidade e igualdade. Acredito não, todos merecem. E todos merecem. Você acredita? Acreditar não dá, filho. Todos merecem, independente da tua crença. Muitas das pessoas ao meu redor, incluindo amigos e colegas da comunidade LGBT, têm me mostrado bondade, apoio e orientação, pelo que eu sou verdadeiramente grato. Eu acho interessante essa parte, porque eu me lembro que há um tempo atrás, acho que foi ano passado, ou retrasado, que teve aquela polêmica com a Jenny, da questão do tipo de pronome que se usava com a Jenny. E que ela não tinha problema com isso. E a gente viu isso como um problema. E a gente percebe que a classe LGBT lá não vê essas coisas com tanto problema. É problemático, mas nem tanto. Não sei se vocês conseguiram me entender. Peço sinceras desculpas pelas coisas que reportei no passado e pelo ferimento e decepção que elas podem ter causado. Tua demissão tá aí para explicar a decepção, né? Embora eu tenha feito alguns reposts quando não tinha maturidade suficiente para entender completamente o impacto das minhas ações, ser jovem. Aí eu gostei dessa parte dele, tá, gente? Ser jovem não é de forma alguma uma desculpa. Até mesmo você ser velho, tá bom? Por mais que você também seja velho, não é desculpa para você ser escroto, tá? Assumo total responsabilidade pelo que fiz. Ainda bem.
Sinto muito de verdade pelas minhas ações passadas. Toda crítica que recebi tem sido uma lição valiosa. Provavelmente, filho, você recebeu um rajadão de hate e aí você teve que vir se desculpar. Porque as pessoas elas só se desculpam depois do rajadão. E algumas pessoas, né? Porque não são todas que vêm se desculpam, não. Deus que o diga. E usarei isso para crescer como uma pessoa mais atenciosa, responsável e respeitosa. Eu reinverti, mas tudo bem. Obrigado por me darem a oportunidade de me desculpar e me explicar. A oportunidade que você teve, porque você tem rede social. Aí, a sua rede social, você fala o que você bem entender. Não é à toa que na sua rede social tinha esses vídeos, que eram coisas que você acreditava. Eu não publico nada nas minhas redes sociais que eu não acredito. Eu acho que a rede social tá aí para isso, né, gente? Ou eu tô muito enganado de que a rede social é um reflexo do que a gente é. Eu não publico nada que eu não queira. Do gesto, das questões de todas as questões, gente, de tudo, das curtidas, do caramba 4, enfim. Você publica nas suas redes sociais o que você quer. Então, teoricamente, a rede social ela é um reflexo do que você é como pessoa. Pode existir coisas que lá no passado eu acreditava e hoje não acredito? Pode, não tem nenhum problema. Só que o que você tá nessa questão do Justin é que eram coisas que eram muito recentes. Tinham publicações tanto de 2024 quanto de 2025 e publicações recentes deste ano. Eu não sei em que momento que foi o contrato com a GMM, mas é bem provável não. Isso já estava nas redes sociais dele há pelo menos desde 2024. Se ele tá com 15 realmente agora, ele tinha 13. É pior ainda. Um rapaz com 13 anos, pensar que ele pode fazer o que ele bem entender com as pessoas é um pouco complicado. E aí foi o que eu também questionei. Não existe uma mãe, não existe um pai para explicar para a pessoa que aquilo é errado, que você ser isso tá completamente errado, ou pelo menos que esse tipo de comportamento tá errado. Que isso você não pode ficar publicando nas redes sociais. Rede social, gente, por mais que a rede social seja sua, as pessoas elas veem as suas redes sociais. Você não precisa ser uma figura pública, mas você tem lá seus 300 seguidores, 500, 1000. Você tem seguidor. Normalmente, boa parte desses seguidores vêem o que você posta. Tanto de stories, feed, aí agora tem o tal do Instants, enfim. As pessoas veem isso. E aí você publica o que você bem entende, e aí para você vir falar depois em um comunicado que você teve uma ação imatura, é de se pensar. Pode ser que futuramente ele mostre um comportamento muito diferente do que é de hoje. Eu espero muito que isso aconteça, que daqui para frente ele demonstre nas suas atitudes que ele realmente é uma pessoa que se arrependeu do que aconteceu e de que hoje ele ajuda e de que hoje ele utiliza dessa influência dele para melhorar essas questões. Ele tem o dever de fazer isso. Porque se ele não fizer, ou se ele não se preocupar com isso, a gente vai entender que ele ainda compactua com o que ele achava lá atrás. Então, é muito importante aonde você tem um comportamento onde você se melhora nesse sentido. É ruim ver isso numa pessoa, especificamente no ator, né, enfim,
que estava tendo um destaque, que estava se destacando com um casal que a gente não imaginava que poderia ter esse destaque. Só que infelizmente, ou felizmente, as nossas atitudes elas têm consequências. Então, ela te dá uma consequência do que você pensa hoje. Então, se você tem esse tipo de pensamento, é isso que vai fazer as pessoas acreditarem. É como o Léo disse, se com 15 anos já tá assim, imagina quando for mais velho. Aí agora ele tem a obrigação na vida dele de ter um comportamento aceitável. De que isso não volte a ser uma problemática para ele. Porque se isso voltar a ser uma grande problemática, ele não aprendeu nada com o que foi falado. Pode ser que ele realmente não aprenda nada nesse primeiro momento? Pode. Mas a gente espera que futuramente ele tenha atitudes completamente diferentes do que ele teve agora. Eu acho que era isso que eu tinha falado dessa história, gente, porque senão a gente vai postergar muito essa história. Sobre a história específica deste podcast. Resumão do que nós tivemos aí de coisas que aconteceram neste início de ano. Desde lá de janeiro até agora, mais ou menos. Eu preciso dizer para vocês, assim, que eu não tenho acompanhado todos os Boys Loves, porque as produtoras resolveram lançar tudo de uma vez agora, e eu tô me sentindo, assim, uma pessoa que tá perdendo muita coisa. Eu devo estar assistindo uns 10 BLs, gente, sem brincadeira. Com que tempo eu tô assistindo, não sei. Mas eu tenho bastante BLs na minha agenda. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o que eu tô assistindo atualmente. Alguns, assim, maravilhosos, lindos, perfeitos. Nossa, que produção. Outros eu fiquei assim, meu Deus do céu, como que as pessoas tiveram essa coragem? Não é nesse site, porque teve gente. Eu vou confessar a vocês que teve coisa aí que as pessoas elas se esforçaram bastante pra sair. Wood Bakery, que o diga. Cadê a Anne pra vir aqui comentar de Wood Bakery? Essa lista já tá desatualizada. Tem 9 aqui na minha lista. Nossa, lembrei de um que eu tô assistindo que eu nem sei quando que sai o episódio. Um beijão pra ele. Eu tô assistindo o da Laranja, gente. O da Laranja. E as pessoas estão avaliando mal aqui. Já começaram a derrubar a avaliação dele? Ah, não, tá avaliado bem. Espero que as pessoas. O Wood Bakery é o melhor do ano. Tão bom que eu, assim, eu tô reservando momentos pra maratonar ele de tão bom que ele tá. Eu tô assistindo então da Laranja, tá acabando o da Laranja. Eu tô assistindo When Light Fades, que é o BL do Bess. Que bom que o Bess saiu da Beyond Cloud, né, gente? Porque tá entregando super nesse BL. Tô gostando, tô achando um BL fofinho com uma história política bem interessante. The Edge of Horizon. Ai, gente. In Onsa. E o Onsa foi questionado lá, os dois foram questionados se era In Onsa ou Onsawin. O Onsa falou que é In Onsa, tá? Esses dois estão maravilhosos, gente. Eu tô assim, sofrendo. Payback. Gente, assim, Payback, eu tenho prós e contras dessa história.
Eu pretendo trazer o meu veredito, tá? Mas eu tenho prós e contras, só para deixar claro. Lost Delight, falta um episódio dessa série que eu não sei quando que sai esse episódio. Achei fofinho, mas ai, o beijo não entregou porcaria nenhuma. Ai, mais um beijão forçado numa série BL. Enfim, Not, o nosso BL Omegaverse, que, gente, eu não sei se eu nunca assisti nada assim tão específico ou tão explícito, ou não li nada especificamente de Omegaverse tão explícito que, cara, eu tô incomodado muito com a atuação do menino de Payback. Desculpa falar. Eu sei que é um cara que ele tem que demonstrar que ele não tem emoção, mas chegou no momento que é a mesma cara todo episódio. Aí começou a me incomodar. Um pouquinho. O Shogun ele tá entregando nessa série, gente. Eu gosto dele desde lá de. Ai, como que era o nome da série, gente? Night. Ah, não vou lembrar. Norte está sendo apresentado a cada episódio, sim. Sim, sim. Justamente do negócio lá como que é? Da febre, do ômega. E aí a gente provavelmente vai ter uma gravidez. Tô adorando isso, gente. Enfim. Ah, Deep Night, exatamente. Ah, saudades do casal dele, que pelo menos os dois tinham uma química, né? Ficaram falando de que o Shogun podia fazer par nessa série aí do Payback com o boss. Gente, não vão criar caso, tá? Por favor, não acabem com o cristalzinho do Shogun, tá? Porque as fãs aficionadas de Boss no Will não vão deixar isso acontecer nem por um decreto. Então deixa quietinho, tá? Falaram que o Boss nem vai aparecer mais na série, graças a Deus. Gosto muito do Boss, mas ainda bem que ele não vai aparecer mais para as fãs loucas não ficar criando, como que fala? Problemática em cima desse casal, que poderia muito bem acontecer, mas enfim, eu disse a minha opinião. Ah, não assisti o tal do Momô, tá, gente? Beijão a todos, porque eu não gostei do plot. E, enfim, futuramente, se eu tiver. É... Verdade, o Shogun já tem um couple. Acho que é por isso que eles não vão entregar nada em Payback. Mas deixa meu cristalzinho lá, tá, gente? Eu defendo com unhas e dentes do Shogun, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Sogun ou Shogun? Acho que Sogun, né? Porque é S. Então deixa meu cristalzinho lá, bonitinho dele, tá? Não quero nenhum cancelamento dele. Espero que ele não seja cancelado por nada nesse mundo, porque eu gostei muito dele em Deep Night e tô gostando dele em Payback. Ele ficou sumido um tempo depois, não sei se algum problema com o Deep Night teve, mas enfim. Ah, ai, amigo, fechei quase todas. Imagine abrir outra. Tô assistindo Don't Be Too Emotional. Ai, tem episódio hoje. O nosso demoníaco. Cara, esses dois eles estão entregando uma química que eu não imaginava. E eu confesso a vocês que eu tava com uma certa coisa assim com o. Deixa eu ver aqui o nome dele que eu não me lembro. Com o Heng. Porque até então eu achava a atuação dele bem fraca. Mas olha, Don't Be Too Emotional é pra você assistir na surdina, na penumbra, tá? Pra ninguém ver o que você tá assistindo. Porque a cada dia é um surto diferente. Eu tô assistindo Deep In, que tem episódio hoje. Eu acho que tá acabando. Tem episódio hoje e amanhã, eu acho. Assim, gente, eu gostei da série. É,
no sentido de que ela entregou uma história bem interessante. Eu sei que a Kelly não gostou tanto da história, mas eu achei ela interessante. Não é um dos melhores, assim, e tal, mas do que eu tenho acompanhado, eu não estava dando nada pela série e depois eu acabei eh, me interessando muito pela série e gostei do que assisti. E tem muitas outras histórias vindo aí de estreias, né? Enfim. Eu tô assistindo um japonês que ele é curtinho. Provavelmente ele deve ser um mini drama, que chama A Sudden Kiss After the Night Shift, que é a história de dois seguranças de um cinema. E o rapaz lá, ele acaba se apaixonando pelo outro, mas é curtinho, o episódio não tem nem 10 minutos. Então, gente, chega, eu já fechei várias, deixei só duas abertas. Então, chega, eu já não tô dando conta das duas que eu tenho. Imagine abrir outra. E eu ainda participo de outra que eu não apareço nunca. Mas é isso aí, gente. E aqui nessa lista eu tenho que acrescentar. Essa lista, gente. Eu tenho que acrescentar mais coisas nessa lista. Tô gritando, né? Tem 9 dramas aqui nessa lista e eu tenho que acrescentar mais alguns. Deixa eu abrir aqui a outra página. Ai, filha, eu acompanho os dois, cada momento cada coisa que eu vejo dos dois é um grito diferente que eu dou. Enfim, vocês vão assistir a versão 2026 de Make It Right? Tô pensando, eu preciso ter tempo, mas enfim. Não tô assistindo o BL do Ty New, tá? Só pra deixar claro que eu tô assistindo bastante, pouca coisa de GMM, por incrível que pareça. Eu assisti Ticket to Heaven e tô assistindo da Laranja. Só, eu ia assistir o tal do Mr. Kill, só que o Mr. Kill é bromance. Eu assisti Wu, tá? The Series. Eu gostei da história, mas foi bromance. Beijão a todos. E tem o do Mr. Kill, só que não tá saindo em nenhum lugar, porque a GMM ela se tornou uma produtora que não tá nem aí pros fãs internacionais. Então, fazer o quê? Deixa eu só falar do que eu tô assistindo, tá? Pera aí. Ah, eu assisti o BL do Max Pass, como que é o nome em inglês? Eu sei que o nome em português é Seja Meu Player 2. Ah, que doideira esse BL. Ah, eu não sei. Não sei se é porque eu não assisti Forever You. Todo mundo me julga por não ter assistido nada de Forever You. E eu queria assistir, mas eu fiquei com tanta preguiça dos plot em cima, gente. Eu sei que não precisa acompanhar todos em específico. Mas esse do Player 2, eu. Nossa senhora, que episódio confuso. Mas eu assisti. Vou dar sequência? Obviamente que eu não sou nenhuma vagabunda, mas eu vou dar a sequência de assistir. Também estou assistindo, que iniciou essa semana, Love Algorithm. Ele é curtinho, eu achei que ele era. Que o episódio dele seria comprido, mas acho que não teve nem 15 minutos de episódio. Achei legal, eu achei um casal bem fotogênico, não sei. Eu achei. Mas vamos ver. A história vai entregar bastante. Tô assistindo um outro também que eu acho que é japonês, que chama Seu. Como que é? Seu Verão, Minha Tempestade. Eu não sei como que tá o nome em inglês. Achei bem viajado, tá? Mais um plot aonde o rapaz se apaixona pelo namorado da irmã. Tá bom pra vocês? É isso, beijão.
E o outro que eu comecei a ver. Gente, tem tanta coisa passando e eu não tô dando conta dessas coisas, tá? E eu assisti Love Destiny, o BL do August Lang. Eu queria entender só uma coisa. Qual que foi o, qual que foi o suco que o Lang tomou? Porque o que aconteceu com esse menino que ele cresceu de repente? Gente do céu, ele tá grande, tá mais malhado que o August. Eu falei, o duro que, assim, o Lang, ele entregou um episódio, assim, maravilhoso. Ele foi muito. Eu gostei da atuação dele. O duro que esse August, eu não tô. Ai, gente do céu, eu assisti ele lá no. Como é que chamava? Do Addicted de Thailand. Nossa, me deu uma birra o personagem dele. Me deu uma birra o casal todo, tá? Da versão tailandesa de Addicted. Falaram que ia ter continuação, mas aí não teve. Aí o menino foi pra GMM, vai fazer um casal com. Com quem que é que ele vai fazer o casal? Não me lembro agora. E não teve continuação. Eu acho que o único Addicted que deu certo. Teve algum que deu certo? Acho que foi só a. Teve algum que deu certo, gente? Porque as duas versões que vieram na sequência, anos depois, não teve a continuação, porque falaram que ia ter a segunda versão chinesa era para ter e não teve. Os meninos até hoje se interagem, parece que eles fizeram até uma dupla musical. O Addicted de Thailand ia ter sequência, beijão a todos que não teve. E não vai ter, né? Mas agora uma coisa que me pega um pouco desse negócio de Love e Destiny. Mais um BL onde a pessoa volta no tempo, né? Eu assisti o BL do Supanucci, que ele era aquela gay afetada, aquele gay, que era do. Como que era o nome, gente? Do príncipe lá do Caramba 4. Ele voltava no tempo. O BL do Net JJ, Love You Upon a Time, o personagem do JJ voltava no tempo. E aí, gente? Teve o lá atrás do. Nossa, vamos puxar um pouquinho na. Qual deles, amiga, que foi bomba? Teve lá atrás do I Feel Linger, que também foi dessa história de voltar no tempo. Teve. E era. E coisa. Voltava no tempo e voltava numa era. Eu assisti os dois até o fim. O do Supanucci a gente pode enterrar. O do Net JJ, eu tava quase dropando. Eu falei, não, eu vou dar. Eu vou dar esse view. Eu vou até o fim. Não é dos melhores, mas assim, os dois, o Net e o JJ, eu acho que eles têm potencial. Eu gostei muito desse BL deles que vai vir. O. Como que é? 30 Days. Eu gostei do plot. E eu gostei da estética. A DMD entregou uma estética bastante interessante nesse BL e no BL do Thomas Kong. Aquele que eles estão, acho que na Europa, alguma coisa assim. Eu achei bastante interessante. Mas a DMD tem também fama de cagar nas coisas, né? Então, eu só vou dar meu veredito posteriormente. Mas tem aí eu quero muito acompanhar essas histórias dos dois, desses dois BLs aí, porque eu acho que o Net JJ tem potencial. Gente, o JJ escreveu uma novel e parece que ele tá tentando
Não sei se na DM dele tá tentando isso, mas ele tá tentando fazer com que essa novel dele, eu acho que é isso, que essa novel dele tente virar alguma produção. E é uma novel BL e tal, e ele escreveu, ele se dedicou a essa escrita, e eu achei isso muito interessante, porque ele tem acho que um grande potencial como ator, porque ele entregou momentos divertidos na série, momentos de choro e tal, mas é aquela coisa, por mais que o ator ele se entregue tanto, ele se dedique tanto, ele faça boa atuação, o plot da série não ajuda. E também tem a questão de que, assim, você tem que ter uma base de fãs muito grande. Porque hoje a gente tem uma história como Peach and Me, e ela vem como ser uma continuação de Me and T. E assim, o plot da história não é lá. Eu não tô assistindo Peach and Me, tá, gente? Eu só assisti Me and T. E eu trouxe o meu veredito da série e eu falei assim, é um plot muito simples e a série, ela rendeu o que ela rendeu por causa da fanbase do Pau de Puim. Não rendeu pela história, aliás, pela fanbase do Pão de Puim e pela fanbase do William West. Não rendeu especificamente só pela história, porque a história é fraca. A história não é assim tão interessante. O Bond, eu acho que ele tá até divertidíssimo na história. Mas, por mais que o ator também se entregue pro papel, tem coisa que não ajuda. Tem momentos em que você não consegue se encaixar com a história. Eu fui até o fim de MNT falando assim, gente, que história chata. Que coisa horrível. Para ver mais uma vez o Puin atuando do mesmo jeito. Eu gostei muito do Puin lá atrás em Fish Up on the Sky. Mas aí foi indo outras produções e eu falei assim, tá, e aí? Eu até assisti ele em Lacorne, gente, não muda muita coisa. Quem quiser da fanbase do Pão de Punho acabar com a minha cara agora, fica à vontade. Mas é minha avaliação nesse sentido. Eu não consegui me encaixar ainda com a atuação dele. Acompanhei os BLs dele, acompanhei. Never Let Me Go. Eu acho que Never Let Me Go ele conseguiu fazer um personagem decente, mas aí vem Me and T, aí não mudou, não melhorou. Ele teve uma crescente para chegar em Me and T e aparentemente não mudar tanta coisa. Futuramente, será que eu posso acompanhar alguma outra coisa? Não sei, gente. Ultimamente eu tô assistindo pouca coisa de GMM, como eu falei pra vocês. Eu tô assistindo muito de outras produtoras, até pelo fato. Obrigado, Léo. Até pelo fato de que a GMM ela começou a ter um péssimo hábito de não publicar suas séries no YouTube internacional. Ela publica na Tailândia e para os fãs internacionais a gente tem que buscar em aplicativo que a gente não tem acesso. A gente tem acesso a alguns, só que tem um aplicativo que é o tal do View, que aqui a gente não tem acesso. Aí a gente faz como? A gente tem que ir para as alternativas. E como que você fica assistindo um negócio no alternativo se você tem que dar visibilidade para o seu couple, pro seu fandom, enfim? Fica um pouco difícil para a gente conseguir conciliar isso com as coisas. Não dá. A gente simplesmente não consegue acompanhar, não consegue assistir, justamente porque tudo bem, a GMM pode estar lucrando horrores de estar vendendo essas séries para os aplicativos. Não é à toa que ela colocou alguns dos seus BLs na Netflix. E que tá vindo bastante BL na Netflix. Contraponto de que a Netflix não divulga que ela tá liberando BL na sua plataforma, mas isso aí é outra história. Mas, levando em consideração
de que ela provavelmente está ganhando muito com essa venda para esses aplicativos e que provavelmente o YouTube não estava dando tanta rentabilidade assim para ela, fica complicado para o fã internacional poder assistir uma coisa que ele não tem acesso. E aí fica bastante complicado, bastante. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Vocês têm acompanhado? Eu particularmente não tenho visto tanto BLs coreanos. Eu acho que o último BL que eu assisti foi de coreano, foi o Never Forget Your Enemy. E eu sei que o do Procurador é coreano. O vou tentar falar esse nome. The Prosecutor Proposal. E vai, acho que saiu ou está saindo um que chama Love in Protocol. Em inglês, o CCAA aqui, gente. Particularmente, eu não tenho visto tantos. O meu último coreano foi o. Eu acho que foi esse o último, tá? Never Forget Your Enemy, que eu amei esse CBL. Lindos, maravilhosos. Queria que esse casal soltasse mais alguma outra série. Infelizmente, não. Em contrapartida, o que aconteceu com a China, gente? Que ela tá lançando um monte de coisa. Double Helix, Same Children's Day, To My Shore, Feel What You Feel, The Gaze, Journey With You. Tá agora. Qual que é o chinês que eu tô assistindo? Deep In é chinês. ah, tem mais que tava saindo. A China resolveu, né, despirocar, lançar vários. Não tô conseguindo acompanhar, gente. É muita coisa chinesa que tá vindo. É... Tô completamente surtado. Ô, Nightbot, não precisa ficar censurando as pessoas, tá? Deixa a pessoa rir. Inferno. Vou botar depois uma configuração nele. E Taiwan tá bem discreto também, né? Porque o último que eu assisti de Taiwan foi o Wish Upon. E parece que tá saindo alguns ainda. Dual Stars, Smile After Tears, que é o Sorriso Depois das Lágrimas, que eu particularmente não fui atrás de assistir. Eu vi tanto esse BL passando na minha frente assim, e eu falo, ai gente, eu tenho birra de começar a série que tá passando. Eu sou do contra. Que a série ela começa a passar e já tem muito episódio sendo exibido, me dá preguiça de ir atrás de assistir. Não completamente errado eu, né? E tem também o Love is Real e The Presence. O inglês tá um dia aqui. E tá vindo coisas, né? Tá vindo mais histórias. Se eu não me engano, vai vir o. Se eu não me engano, não. Vai vir, porque já está anunciado, o BL do T-Show Ping. Acho que é assim a ordem do chip. Match Point, que vai ser um BL falando de tênis. Achei interessante. Eu queria muito conseguir que esse casal tenha bastante química, porque eu ainda sou órfão de Min Ping, tá? Mas eu gostei muito da atuação do T-Show no The Dark Dice.
eu até coloquei aqui destaque falando sobre couples que acabaram. Ai, gente. O do Supanucci foi um. O do Supanucci que falou que não ia mais atuar nunca mais na vida com o Ping. Ai, virou um negócio esse assunto, né, gente? Acho que os dois não se falam, não vão se falar nunca mais na vida. E teve uns aí que eu fiquei bem triste de terminar. A Change me paga dela ter encerrado o couple do Ben Garfield. Mas teve outros aí que ela poderia realmente acabar com eles. O Supanucci veio com uma polêmica falando de que deu a entender de que os dois brigaram. Por que que eles brigaram? A gente nunca vai ficar sabendo. Mas houve um desentendimento dos dois aí que virou todo um assunto, virou toda uma salada bem gostosa e o prato de climão ele foi servido a todos. Mas é isso aí. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Ah, mas eu acho que ele não tem saudades disso, amigo. Nossa, você me destrancou memórias com como que era? Something in My Room? Era assim o nome do BL? Você me destravou memórias com esse BL que, nossa, me destravou tantas memórias, tantas coisas, porque eu particularmente acompanhei com várias pessoas que estavam assistindo pela primeira vez ao mesmo tempo. Então, ai, não tenho, assim, ele, eu não tenho saudades, não. Mas enfim. Nossa, bastante memória. Eu, não- mas eu acho que ele não tem saudades disso. É, uma coisa interessante que eu tô até lembrando aqui nossa, o BL do Love Destiny, ele ressuscitou umas pessoas que elas estavam particularmente sumidas da face da Terra. Eu falei, gente, deixa eu ver se acho aqui as carinhas. E eu vi três caras que eu falei, gente, mas um beijo, onde que vocês estavam? Ó, o BL do. Ai, que Oxygen eu não assisti. Aí eu vou ficar te devendo. O Love Destiny, ele ressuscitou o Na. Lembram do Na? Ah, lembrei agora de onde que eu vi esse cara. Aí eles também trouxeram o Vin Tanapon, que eu assisti o Vin no Step by Step e no Pitch Lover. Nossa, mas tem caras conhecidíssimos. Espera que eu vou olhar esse elenco aqui direitinho, só um minuto. Sabe quem que... Sabe quem está em Love Destiny? Luke. Lembram do Luke da GMM? Ele não teve nenhum problema, né? Ou ele teve? Não me recordo. E a Kelly vai falar que isso aqui não para de trabalhar. É, o Gunner Nat, sabe, Kelly? O Nat ele tava em Yesterday. Ele tá em Love Destiny. Eu falei, gente, esse cara não para de trabalhar, meu anjão. Tá em tudo. Jesus amado, ele emendou uma série atrás da outra. Eu falei, o que tá acontecendo? Gente,
Cara, e o Anjão vai aparecer no negócio do player também. Pai amado. Ó, sem brincadeira, gente. Ele tá. Olha o tanto de coisa que que ele fez. Eu conheci ele por causa de Nokirau, obviamente, que foi o ano passado que ele fez o Tan. Aí eu não assisti Forever You, mas ele teve participação nos episódios 11 e 12. Totalmente. Aí ele teve em Yesterday, que ele foi o Hawit. Ele apareceu em Love of Cylon. Fala aqui que ele apareceu no episódio 1 e 5. Aí ele vai estar em Love Destiny, que ele vai ser um príncipe. Ele vai estar no BL do Be My Player 2. Ele vai estar nesse, mas ainda. Eu não me lembro dele estar aparecido. E. Né, no Love Destiny. E tem alguns aqui que é, ainda vão sair, mas não tem nada confirmado. Isso, o tal Andy Kim Porsche. Na hora que eu vi ele nos créditos da abertura da série, eu falei, mas ele já apareceu? O que ele foi? Nossa, não tô conseguindo puxar na memória. Vai ter também um ator que foi de Playboy. Ah, ele também teve em Jail Boys o Fai. Acho que é assim que fala. Fai Shintab. Ele teve em Jail Boys e teve agora no Chermy. Ah, eu não assisti esse BL do Tutorial Win, tá, gente? Falaram tão mal dele pra mim que eu não fui atrás. Nossa, preciso olhar de novo, amiga. Não me lembro da cara dele. E assim, há muitos BLs aí com potencial. Vamos ver quem que é o diretor aqui de Love Destiny. Vamos ver se a gente pode confiar no cara. Quem assistiu o The Cursed Love pode dar uma opinião? Ele foi diretor de The Cursed Love. Foi diretor? Isso aí. Ah, ele foi. Obrigado. Ele foi. Ah, explicando só, né? Ele foi também o diretor da primeira versão de Love Destiny. É que Love Destiny, essa versão agora era uma versão voltada para os gays. Porque a primeira versão que teve, que foi lá em 2018, a história era de um casal hétero. Ah, legal, ele foi o mesmo diretor. Ele é o mesmo diretor, né? Da versão. Da primeira versão. Da primeira versão? É, provavelmente da primeira versão. Então acho que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Que bom. Não fui atrás de assistir The Cursed Love, então um beijo a todos. Gente, não tenho mais nada a dizer sobre, tá? Acho que era isso que eu tinha a dizer. Tem muita coisa vindo aí ainda. Por incrível que pareça, a gente tem muito BL prometido já, muita história prometida. Ai, tem um que eu tô assistindo, gente. Qual que é? Que eu quase dropei por causa do cara. Ai, deixa eu descobrir quem é. Eu sei quem é o cara. Quase que eu dropei na hora que eu vi ele na série. É... Ai, foi Lost.
Foi Lost to Light. Ai, só foi bom por causa que eu descobri o Onça. Ah, então. Eu tava assistindo Lost to Light, porque eu vi que era uma série curta e tal. E até então tava uma história bem interessante, né? Do cara que ele tá querendo fazer uma boy band, e aí ele junta pessoas. Ele tá numa boy band, só que a boy band ela termina, cada um vai para um canto. Só que esse menino ainda tem esperança de fazer uma boy band, e então ele vai caçando gente por aí. E aí ele acaba fazendo uma boy band, e quando chega um cara assim, que ele é conhecido e tal, eles acabam se apaixonando. O casal é fofinho, só que o casal não entregou beijo. E aí depois no episódio apareceu lá um canceladíssimo, gente, que eu falei, só porque eu tô gostando do casal principal, me aparece um cancelado na série. E aí eu falei, ai, será que eu continuo? Eu tô continuando pelo casal principal, tá? Eu espero que ele não tenha nada a ver com a história da série. Eu vou até procurar, gente. Porque se ele tiver, eu vi assim. é, eu vou ter que ver ele na pirata. Continuo vendo ele na pirataria. Mas eu vou ter que ver ele mais ainda escondido. Nossa. O que eu gostei é que. Peraí, deixa eu só ver. Acho que ele não tá em outra coisa aqui. Não, ele só participa da série mesmo, graças a Deus. Que essa Lost to Light. Ela tá como o diretor, este anjão aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Deu pra conhecer? Que é o Tom Nan, que ele apareceu em Dinosaur Love. Ele também apareceu em Love You Upon a Time. E eu lembro muito dele, que ele era. Eu lembro dele em Love in the Air mesmo. Mas eu lembro dele em um outro lugar. Cute Pie, verdade. Oh, Nossa senhoras. então, eu também não achava, eu não sabia se era tailandesa, e depois na hora que eu entrei, eu falei, tailandês, gente, olha. Mas é curtinho, acho que vai encerrar essa semana, esse Lost to Light. Legal, gostei, mas é o que eu falei. Nossa, o outro também que é inimigo do desemprego, assim. Eu gostei do casal principal, mas o casal principal esqueceu de entregar o beijo. Fazer o quê, né, gente? É, Então hoje teve o lançamento da nova versão de Make You Right. Nova versão não, é um remake, né? De Make You Right. Vamos ter lançamentos aí do Match Point. Acho que não é só na outra semana, acho que Match Point. E tem a segunda temporada de Jail Boys. Pra quem não assistiu a primeira, assista. Eu acho gostosinha. Por mais que eu tenha raiva muito de todos os casais de Jail Boys, justamente porque é muita gay brigando por namorado. É literalmente a gay ciumenta que quer ficar com o cara, mas eu não quero me comprometer. Só que ela tem um ciúmes doentio pelo boy. E. Ai, amiga, sim. Eu assisti. E assim, não até coloquei ele na época nos melhores do ano. Mas assim, é, são gostos. Então, amigo, mas eu acho que o final de Jail Boys também ele teve o final que ele teve porque veio a segunda temporada, né? Porque
Se esse final fosse o final todo da história, aí eu ia ter bastante raiva. Mas eu vou rever esses bonitinhos, lindos, maravilhosos, com as suas unhas decoradas. Na época me deu vontade de decorar minha unha, mas não. É, assim, eu achei legal a estética da série, só que isso combina muito mais pra eles lá do que propriamente pra gente aqui. É, a história da raiva é justamente porque são gays brigando. Elas estão brigando por quê? Por causa de macho. É isso. Elas estão brigando por causa de macho. Ah, eu não quero me comprometer, só que você é meu. Como assim? Você quer se comprometer? Você não quer se comprometer, mas eu sou seu. Não faz absoluto sentido o que você está me falando. Então, é bem complicado isso para nós. Então, vem a segunda temporada. Já, eu não sei quando é que vem, tá? Mas vem. Eu não me lembro a data. Eu vi que a Boys Love Hub divulgou a data, mas eu não me lembro. Cadê? Tem várias coisas. Tem um BL taiwanês anunciado para dia 14 de agosto, que é o Connecting to You. Beijão a todos. Vai ter um BL japonês no dia 26 de julho, Dutch First Kiss Letter. Cara, tem uns atores de BL japonês que eu falo assim, gente, mas tem a idade mesmo que você aparenta ter? Vai, é o tal do o Green Lover, né? The Green Lover. Eu vi isso também. A gente vai ter um BL chamado Love Penalty para o dia 28 de julho, que é da mesma produtora de The Lie We Live In. Eu gostei desse. É A Mentira em que Vivíamos. É bem doido essa história do A Mentira em que Vivíamos. Ai, faz sentido isso aí. Match Point é dia 26. Então é só na outra semana. 26 é que dia? Domingo. Ah, nossa, vamos ter um BL de domingo. Faz tempo que eu não assisto BL de domingo. Interessante. Vai ter um BL chamado Decodinho, que é com o Taki Friend. Não conheço esses dois. Ah, e tem Max Nat. Gente, eu assisti lá o Two Words. E assim, eu não queria perder meu tempo de novo, não. Ai, nada contra, gente, mas assim, não me apeteceu. Eu achei que eu assisti Two Words assim, perdendo tempo.
E agora eles estão fazendo uma escala, né? Que saíram de Two Words, foi para o Your 30, foi pro 3. Daqui a pouco é um negócio de história de 4 pessoas, de 4, enfim. Mas é isso aí. Ah, gente, e é isso. Não tenho mais nada a dizer. Ah, tem uma coisa a dizer. Eu preciso elogiar ele aqui. É, porque não dá. A gente fala tanto de ator que atua mal e a gente fica assim, nossa, que atuação horrível, né? Que coisa horrível e tal. Mas a gente também tem que enaltecer os atores que realmente eles se dedicam pelo papel. E quando a gente tem raiva do personagem, porque era para ter raiva do personagem, a gente tem que elogiar o ator justamente porque ele está transmitindo a sensação que era para ele transmitir. A partir do momento que a gente gosta de um personagem que era para ter raiva, a gente tem que analisar um pouco as nossas atitudes. Pond Polawin, ele tá arrasando em The Edge of Horizon. E assim, eu falo pra vocês que eu tenho extremos com o Pond, porque eu já assisti BLs com ele amando o personagem dele, querendo colocar ele num potinho, e eu já assisti BLs com ele querendo enforcar ele, torcer o pescoço dele. Porque não é o primeiro personagem chato que ele faz, que me dá raiva do personagem dele. E assim, eu tenho extremos, gente. Eu tenho extremos com esse cara desde a época de 180 graus, que acho que deve ter sido, acho, vou jogar assim no alto, o primeiro BL dele, ou o primeiro BL que eu assisti com ele. E, ai, gente, na época eu adorei 180 graus de uma forma que vocês não têm noção. E aí depois eu assisti outras coisas com ele. Qual que é o outro personagem que eu passei raiva que esse cidadão? Pera um pouquinho que eu vou ter que pesquisar aqui que eu não me lembro. Teve um dele que eu falei assim: "Ah, querido, vai te catar lá no meio da rua". Exatamente, foi aí em Century of Love. Eu queria enforcar ele em Century of Love e agora eu quero enforcar ele novamente, porque eu acho bastante interessante que, como é que fala? O tanto que ele faz a gente ter extremos com ele, né? De amar ele em alguns personagens, e aí depois ele vai revezando, né? E personagens que a gente gosta e personagens que a gente odeia e quer acabar com a cara dele. Eu não assisti ele em Forever You, tá, gente? Porque eu já falei pra vocês que eu não assisti nada de Forever You, então eu vou ficar devendo, tá bom? Mas o Anjão aqui já atuou bastante, né? Que ele tá atuando desde 2018, outro que é inimigo do desemprego. Ele apareceu na versão lá atrás de The Love Destiny. Olha que legal. O que eu assisti. Nossa, gente, tem bastante coisa dele. O que eu assisti dele foi o 180 graus. Ele teve My Ambulance. Nossa, lá atrás, né? 180 graus, que foi o que eu assisti. A Century of Love, Reset e agora em The Edge of Horizon. Eu achei que eu tinha assistido mais ele. Vou ficar devendo. E teve os Lacornes que ele fez, né? The Death of Kumpra, Once Upon a Time, Lear, enfim.
Aí é que eu tenho uma tendência a gostar dele em 180 graus. Por mais que eu achei muito profunda essa história. Porque eu acho que foi uma das poucas histórias que a gente percebeu que o casal principal não precisava ficar junto. Era um casal com uma certa diferença de idade e menino, é assim, de uma coisa 180 graus que eu não tenho o que dizer. E eu gostei muito o BL em si, ele foi curto porque ele teve 8 episódios, mas ele teve uma complexidade muito grande dessa questão de sentimentos que, assim, é uma coisa que você não vai assistir normalmente em qualquer BL, em qualquer outro lugar. Porque o texto em si da história, se você não consegue uma interpretação boa para aquele texto, você não consegue produzir essa série. A questão por exemplo, dos diálogos. Você não consegue produzir uma série tão boa se o ator ele não se entrega especificamente para isso. Gente, eu tô meio lá na ponta, né? Enfim. Se você não tem uma entrega dos atores. E eu achei muito legal. Mas a mãe era pra ser chata mesmo, né? Então, parabéns, Patrícia, que entregou uma mãe chata que ela tinha que ser. Até porque ela não queria que o filho se envolvesse com um amigo do pai. Até pelo fato de que acho que ela também gostava do cara, né? Enfim, mas foi bem interessante de assistir isso. E desde então, o quanto eu consigo acompanhar o Pond eu gosto, então eu acho que vale a pena elogiar ele pela versatilidade que ele tem em relação às séries. O Reset eu gostei dele também, mas eu tenho essa tendência a gostar de 180 graus, porque foi, acho que o primeiro que eu assisti e ele já me impactou muito naquele momento. Gente, eu tô quase 2 horas falando aqui. Muito obrigado por quem passou por aqui. Kelly, Léo, muito obrigado pelos comentários maravilhosos de vocês. E é isso, gente. Depois de tanta polêmica, obviamente que vai vir muito mais daqui pra frente, mas eu espero que essa semana já tenha dado, né? Hoje é sexta-feira, sextou, e aí na próxima vez a gente vê se a gente vai falar mais alguma coisa. Beijão a todos e até a próxima.